Eu acho assim importante a gente dar uma frisada, um parênteses em relação ao que você falou aí, a parede em drywall e a parede em steel. Sim, Tem muita gente que confunde, né? tem. Então, Isso é uma briga, na é uma verdade, né? briga, né? Porque acha que é uma parede drywall, ela vai ter a mesma função estrutural que um steel, entendeu? Dá uma falada para a gente sobre isso daí, explica para a gente aí, porque eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? Que o pessoal que está assistindo tem esse conhecimento e saber diferenciar, né? Porque muita gente fala assim, não vou fazer uma casa em steel, dá para um gesseiro, o gesseiro começa a fazer a casa em steel, não sei se você já pegou, eu já peguei um caso desse, que o cara começou a fazer a casa com parede de drywall e não tinha função estrutural nenhuma. Na hora que começou a erguer, começa a torcer porque o próprio perfil que é usado é diferente para steel do que para drywall. Fala um pouco para a gente, Bruno, aí. Porque assim, o drywall, a concepção dele normalmente é para uma divisória. Só para divisória. Isso, então ele para um comercial, ele funciona muito bem, porque ele é uma divisória rápida. A execução é rápida e ele vai atender num primeiro Mas é momento bom a muito gente bem. frisar que não pode se fazer uma casa usando drywall Exatamente. para Porque ele construção não, a seca, né? porque ele não é estrutural. Totalmente. Então, por exemplo, quando você faz uma divisória com 3 metros, É que é uma até coisa, o tamanho que ele vem, piso ele vai teto, atender. Mas agora, quando você precisa de algo estrutural, visualmente falando, tem drywall que é a mesma largura até do steel o frame. perfil, né? Só muda a especificação, às vezes de Espessura galvanização, de espessura da espessura. chapa, Exatamente. dimensionamento entre um outro, não tem contraventamento. Exatamente. Então, assim, em resumo, o drywall ele é uma divisória. Quando a gente parte para uma casa de steel frame, mesmo nas que nós executamos, dificilmente você faz uma divisória em drywall. Até pelo contexto, porque assim, todas as paredes, de certa forma, ela tem um recebimento de carga, ela tem um apoio, ela está ali por alguma É uma função. função estrutural mesmo, Exatamente. né? Agora, um exemplo, às vezes o cliente, mas eu vou criar um closet aqui, eu preciso de uma costa. Pode até utilizar um drywall, mas são materiais muito distintos. Um exemplo assim, a gente acaba vendo muitas obras do pessoal tentando usar o drywall como estrutural, ou até mesmo você vê o pessoal do drywall, de certa forma, empregando mão de obra no steel frame. Exatamente isso. Essa é uma outra coisa que eu ia te falar, porque eu vejo muita gente usando mão de obra que faz drywall para fazer steel. Sim. E a concepção totalmente diferente, né? Então não tem contraventamento, não tem isolamento, toda aquela técnica que a gente sabe que tem que existir. O pessoal que é o gesseiro, eu não estou querendo nada contra o gesseiro, pelo amor de Deus, mas né, eu acho que é sempre bom a gente diferenciar uma construção de steel, de light steel frame, com o emprego do caso de divisória em drywall. Né? Muita Até gente porque confunde assim, isso. a gente até brinca nas nossas obras mesmo, que a parte de gesso, a gente traz um gesseiro. Porque eles são muito rápidos. Então, assim, o que eles têm de velocidade ali, porque eles estão acostumados e estão, assim, relativamente viciados naquele material ali. Só que, assim, quando ele faz um drywall e você traz ele para o steel, muda o cenário para ele. Agora, quando você dá para ele um plaqueamento no steel frame, nossa, eles adoram. Rápido, né? Eles são muito rápidos. Eu tenho alguns gesseiros que a gente até terceiriza, porque o custo do nosso pessoal em questão de velocidade deles, compensa eu trazer um terceiro especialista que ele faz um teto para mim, ou até uma divisória comercial, muito mais rápido e financeiramente viável do que eu colocar uma equipe minha. Então, assim, mas são empregos diferentes, de certa forma. Quando a gente traz um gesseiro, eles são especialistas em plaqueamento, um plaqueamento rápido no drywall e na estruturação do drywall. Mas são mundos muito diferentes, né? E isso é uma das coisas que, assim, é uma briga muito grande, principalmente em orçamento. Você pega um orçamento, um exemplo de um comercial, alguma coisa, o pessoal vai muito no preço do gesseiro. Então ele quer uma divisória de drywall. Então a gente assim, muda, tenta entender todo o aspecto do que o cliente precisa da obra para ver se um drywall vai atender ou se a gente tem que levá-la pro steel mesmo, para poder mudar a paginação, alguma carga, alguma coisa. Ou às vezes você precisa até mesmo numa divisória comercial, uma resistência melhor, uma acústica melhor. No gesso, no drywall até dá, mas acaba ficando o preço também um pouco elevado. E não é o que o pessoal vende. Sim. Então, exemplo, você pega um comercial lá, às vezes você vê alguns prédios comerciais na cidade, o pessoal fez teto e não fez um isolamento acústico. Você está numa sala de um médico, quem está lá fora está escutando. É verdade. Então, isso acaba sendo complicado, mas é questão preço.
quando cota preço e você não tem aberto... Não vê a qualidade, Exatamente. não vê o resultado disso Você tudo. não tem uma planilha dos materiais ali que vão ser usados, é difícil você cobrar depois o resultado, né?